Galerinha, olha só, essa aqui vale a pena a gente prestar atenção, porque é um tipo de questão clássica e delicada de resolver. Não deve ter sido coincidência, esses dias eu trabalho num site onde eu respondo questões, né, de física e matemática. Não sou só eu que trabalho nesse site, mas caiu essa questão para mim esses dias. Eu tenho 24 horas para resolver. Então, geralmente, quando cai a questão, eu olho ela, vejo se é encrenca ou não, né? Se eu vejo que é encrenca, eu já começo a me dedicar desde o primeiro momento. Se eu vejo que é uma questão simples, eu deixo ali, né, para os 45 do segundo tempo, né? A gente resolve, que tem outras coisas para fazer na vida. Mas essa questão aqui é muito legal, cara. Vamos dar uma olhada nela, olha só que bonitinho. Uma empresa vai contratar um novo funcionário para a área de marketing e o setor de recursos humanos realizará uma entrevista com 90 candidatos. Para cada candidato será atribuído um número através de sorteio e a relação de candidatos será colocada numa lista de números em ordem decrescente. Foram gerados números com 5 algarismos distintos, de forma aleatória, e em nenhum desses números aparecem dígitos ímpares. Além disso, nenhum deles começa com 0. Portanto, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 62.408 olha que legal, cara. Né? Se o cara não está acostumado a fazer isso, o cara não sabe nem por onde começar. Meu Deus, eu vou começar a listar os números, será? Né? Que é uma das possibilidades, né? Começa a listar os números na ordem. Ele falou ordem crescente ou decrescente? Ordem decrescente. Bom, só que aí o seguinte, ó, são 90 caras, concorda comigo? São 90 caras, a gente tem que ver se a gente começa de baixo para cima ou de cima para baixo. Concordas? Né? A gente tem que ver se esse cara vai estar mais para a posição dos primeiros ou dos últimos. Porque se eu começar a fazer o cálculo no sentido oposto, eu posso demorar muito mais tempo. Bom, qual é? Ó, não tem ímpar, hein? Tá vendo? Eu tirei os ímpares e também aqui tirei o 0 já aqui, já mostrei que o 0 não pode. Se é em ordem decrescente, então qual é o maior número que a gente pode formar aqui? Começa com quem? Começa com 8. Ah, não tem repetição, né? Não tem, deixa eu ler de novo aqui. Para cada candidato será atribuído um número através de sorteio em relação a... Né? Colocado numa lista em ordem decrescente. Foram gerados números com 5 algarismos distintos. É isso aí, 5 algarismos distintos, de forma aleatória. É isso aí. Bom, então tu começa com 8. Começa com 8. Aí depois vai... Tem um monte de número aqui, né? Depois começa qual? Com 6. Então tu vê, ó, o sujeito, se for em ordem decrescente, né? Ele vai estar numa ordem que só vai ter o 8 completo ali com todas as possibilidades. Depois já vem o 6. Depois do 6, qual outro número nós usaríamos? Depois do 6 viria 4. Então, 6, 4. Essas possibilidades não nos interessam, né? Certo? Depois. Ah, não. Antes do 6, 4 tem outro, né? Tem 6, 8. Eu posso usar o 8 aqui. Posso usar 6, 8. Posso usar 6, 4. Aí 6, 2. Aí aqui já vai me interessar, né? Aqui eu já tenho algum interesse no 6, 2. Só que antes do 6, 2 que me interessa, tem 6, 2, 8. 6, 2, 8. Depois. 6, 2, 4. Aí já começa... Aí nós vamos começar a peneirar a partir disso, né? Ou seja, eu posso ver quantas possibilidades começam com 8, calcular todas elas. Concordas? Ver quantas possibilidades se encaixam nessa situação aqui. Ver quantas possibilidades se encaixam nessa outra situação aqui. Só que aí está me parecendo que se eu fizesse o cálculo no sentido oposto, ficaria talvez mais rápido, né? De qualquer forma, galerinha, eu tenho quantos caras para ocupar essa região aqui? Eu tinha originalmente 1, 2, 3, 4, só 5, porque só eram números pares. E eu já usei 1, sobraram? O 0 pode estar em qualquer lugar dali? Pode, né? Só no primeiro que não podia. Então, quantas possibilidades é para essa situação aqui? P de 4. 4 fatorial, não é isso? Que é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 24 possibilidades já foram. Já que eu fiz 6 e 8, sobraram quanto? P de 3, que é 3, vezes 2, vezes 1, que são 6 possibilidades. Já foram 30 sujeitos. Concordam que aqui vai dar igual? Né? P de 3, que vai dar 6. Show de bola. 6, 2, 8. Nesse caso aqui, hein?
Sobraram só, eu já usei 3 dos 5, sobraram só 2 números para usar. P de 2, que tem 2 vezes 1, mais 2 possibilidades. Pois é, agora, na verdade, nós temos que finalizar aquilo ali para ver quantas possibilidades a mais tem, né? Certo? Do 6, 2, 4, do 6, 2, 4, vamos passar aqui para cima. 6, 2, 4, um antes desse aí é o que vem o 8, né? O 8 e depois o 0. Certo? E aí vem 6, 2, 4 e aí vem o nosso. 0, 8. Aí não tem outra possibilidade. Então vem cá. Esse aqui é uma outra possibilidade que faltava e depois é que chega o nosso elemento. Se nós quiséssemos continuar, quem seria o próximo cara? 4. Aí agora tem que usar o 4 na frente, né? O que eu estava querendo dizer, galera, é que a gente poderia ter vindo no sentido oposto também, né? Pegar os 90 caras que vão ser distribuídos e vir contando de baixo para cima, né? Certo? Se bem que ele não garantiu que queriam usar todos os números possíveis, né? De repente tem muito mais de 90 números possíveis para criar, né? Então beleza, vamos ver. 24 começam com 8, que não me interessa. 6 começam com 6 e depois vem o 8, que não me interessa. Depois mais 6 começam com 6 e depois 4. Já totalizamos 36. Depois tem 6, 2 e 8. Duas possibilidades com 6, 2 e 8. 38 possibilidades, né? 38 possibilidades. Mais uma, que é daquele cara ali que não me interessa. 39. Então o nosso sujeito estaria na 40ª posição? Não. Por que está passando uma? A última. Esse cara aqui, né? Então o primeiro vai ser o número 1, o último dele vai ser o 24º. 24º. Esses caras aqui vão ocupar mais 6 posições, então vai do 25º até o 30º. Não é isso? Esse aqui vai do 30º, não, do 31º ao 36º. Esses caras aqui, 37º e 38º. E aquele cara ali seria o 39º. Não, é o 39, é o 39. Agora, por que está estourando um, né? O que eu estou levando em consideração aí que não era para ter levado em consideração? Eu tive o mesmo pepino quando eu resolvi. Letra B. Agora, o que eu fiz para matar essa charada? Eu não sei se eu fiz no sentido oposto também para garantir. Eu fiz no sentido oposto, aí quando eu fiz no sentido oposto eu percebi que eu estava contando alguma coisa dupla ali. Aí eu descontei, certo? Só para não gastar mais tempo do que eu já gastei, depois vamos verificar por que está passando um aqui ainda dos nossos cálculos. Vamos repensar esse detalhezinho. Como é que é? Essa é a única forma de resolver essa questão. Na verdade, a única coisa que dá para melhorar, se for uma lista muito grande de números, tu começar de trás para frente. Ou seja, em vez de começar calculando quantas possibilidades tem no 8, né? Vir de trás para frente. Se é uma lista grande, é a única saída que tem. No final das contas, a gente tem que... Isso assim é muito difícil, né? Tipo, é muito chato, tem que ficar... É muito chato esse tipo de questão. Muito chato. Qual era a próxima e última que eu pedi? 45. Vamos lá.